mais uma programação que ele possa se fazer presente em nossos lares, e que abra nossa mente. Neste momento, vamos juntos cantar a música do tema, e você que sabe aí, você cante aí na tua casa, no teu cantinho, a música do tema Primeiro Deus. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradar. Amém. Então, hoje, né, agora vamos nós curvar nossos frontes, fazer a nossa oração inicial e já aproveitando também, fazendo os nossos motivos de oração de hoje, né? Hoje nós vamos estar orando por 2 motivos, que é pelo estabelecimento de um novo hábito de saúde em minha vida e família, e também pelos nossos cinco amigos que nós escolhemos, né? Então, aqueles que puder, vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Paizinho amado, gratos aqui, Senhor, estamos mais uma vez, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe a tua presença, Senhor, para falar aos nossos corações, Pai. Chegamos, Senhor, ao nosso 5º dia dessa jornada, Pai. E que não seja, Pai, somente 10 dias de oração, Pai, mas que seja uma vida de oração ao teu lado, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, nos dar força, nos instruir, Senhor, a cada dia, a entendermos, Pai, que a oração é a chave para a vitória, Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender que sem a oração, Senhor, nós não conseguiremos vencer, Senhor. Mas se estivermos em comunhão contigo e ligados através da oração, saberemos que teremos forças para continuar lutando e vencendo a cada dia, Pai. Também, Senhor, queremos colocar aqui os motivos de hoje, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a ter mudança em nossos hábitos. São vários hábitos, Senhor, que precisamos melhorar, Pai. E, inclusive, Senhor, o hábito da nossa saúde. Porque precisamos também entender que nós somos templos do Teu Santo Espírito. E precisamos, Senhor, assim, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, e termos a saúde que o Senhor deseja para cada um de nós, Senhor. Para que assim o Senhor venha habitar em nós e fazer a Tua vontade por meio de cada um de nós. Pedimos também, Senhor, pelos nossos 5 amigos, Pai, que estamos intercedendo. O Senhor conhece as lutas dele, as dificuldades, tudo que eles vêm enfrentando, Senhor. E queremos te pedir nesse momento que o Senhor abrace a cada um deles, que o Senhor vá de encontro a cada um deles e que eles sintam, Senhor, no desejo, no coração, de cada dia mais te buscar, seguir os teus caminhos, andar na tua vontade e fazer, Pai,
com que eles te conheçam, Senhor, e entenda, Senhor, quais os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Amém. Fica aqui conosco, Senhor, nos dê um culto abençoado na tua companhia, que o Senhor venha falar através do pastor Julian, que veio trazer a mensagem para nós hoje, que ele venha estar inspirado pelo teu santo e bom Espírito a falar aquilo que não o que nós queremos ouvir, Senhor, mas o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Abençoe cada um de nós, cada família aqui representada. É isso que eu te peço, sem merecimento algum, mas o faço por Jesus. Amém. Amém. Eu acredito na criação do mundo inteiro. Eu acredito que o milagre é verdadeiro. Eu acredito que alguém tão criativo como ninguém um dia concebeu, imaginou e tudo se fez. Eu acredito na lei do amor e do perdão. Eu acredito que não passamos por aqui em vão. Creio que acima deste céu, coberto ainda por um véu, que um dia irá surgir, aparecer e vai ser meu. Eu acredito em ti, meu Senhor. Creio nas tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como tu no universo. O teu poder sobre mim eu te peço. Em minha vida, Senhor, eu te imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória. Sejas para sempre a quem rendo glórias. Eu acredito que há poder na tua palavra. Eu acredito viver sem Deus é apostar em nada. Eu acredito que a fé é necessária para revelar que é possível ver, enxergar o invisível. Eu acredito em ti, meu Senhor. Creio nas tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como tu no universo. O teu poder sobre mim eu te peço. Em minha vida, Senhor, eu te imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória. Sejas para sempre a quem rendo glórias, a quem eu me inclino e de joelho e adoro, a quem eu consigo tocar quando oro, a quem eu um dia entreguei minha vida, aquele que salva minhas feridas. Com minha voz, ó Senhor, eu te louvo. Eu sou feliz, pois pertenço ao teu povo. Tu és o Deus de poder soberano. Eu sou teu servo, te sirvo e te amo. Amém.
Amém. Então, agora, né, a palavra com o nosso pastor Júlia. Primeiramente, quero agradecer, né, pastor, porque você aceitou o convite de Deus para estar aqui conosco essa noite. Então, que Deus possa te usar mais uma vez, continuar te abençoando, você e toda a sua família. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amém. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Nós estamos felizes, tranquilos, de que Deus ele tem agido de uma forma muito especial na vida de cada família que nestes 10 dias de oração tem buscado com carinho, com dedicação, com humildade, receber do Senhor a realização das suas promessas, né? E o tema que nós vamos estudar nesta noite fala exatamente sobre isso, sobre promessas, né? Promessas de Deus para nós, promessas de Deus para mim, para você. O que Deus prometeu e Ele está disposto, desejoso por cumprir na nossa vida. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia, se você tem aí com você, Joel capítulo 2, ok? Finalzinho do Antigo Testamento. Joel capítulo 2, versos 28 até o verso 32. Tá bom? Se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura. Joel capítulo 2, a partir do verso 28 até o verso 32. Tá bom? Todos encontraram aí? Podemos ler? Olha só o que diz esse texto. A gente conhece uma parte desse texto, a gente já ouviu falar muito de uma parte desse texto, mas lendo toda a sessão, nós vamos entender qual é o real desejo e a intenção de Deus para nós em cada momento da nossa vida, mas principalmente hoje, tá bom? Olha só o que diz a Bíblia. Eu estou lendo aqui do lado, né? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Nós conhecemos e já ouvimos muito acerca do verso 28, que é esse que nós acabamos de ler aqui agora. Mas olha o que diz o restante da sessão, que vai até o verso 32. Verso 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, a gente costuma usar esse texto aqui para falar que o derramamento do Espírito Santo está prometido sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adolescentes, e talvez muitas pessoas acham que está restrito apenas aos jovens aqui. Mas o verso 29 está dizendo que até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Gente, esse texto, essa sessão, é linda demais. É linda demais. Porque no início dela, diz que a palavra do Senhor nos diz que Deus vai derramar o seu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. E por quê? Por que ao falar que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, o texto bíblico faz referência e destaque aos filhos e às filhas, aos velhos e aos jovens e aos servos e às servas? Por que você acha? Você já parou para pensar nisso? Por que no início do texto diz o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, ou seja, todas as pessoas vão receber o Espírito Santo de Deus. Mas na sequência, ele destaca
os vossos filhos e as vossas filhas também receberão, os vossos velhos também receberão, os vossos jovens também receberão, e até sobre os servos e as servas. Então, vamos fazer aqui uma retrospectiva muito, muito sensata e muito tranquila, né? Algumas pessoas, elas aparecem com mais frequência nos motivos de oração que a gente faz na igreja. Algumas pessoas. Dentre elas, eu posso destacar tranquilamente todos os filhos. Não há uma quarta-feira, por exemplo, na igreja, ou não há nesse programa dos 10 dias de oração, mães que estejam orando pelos seus filhos, pais que estejam orando pelos seus filhos. É comum nós ouvirmos e termos motivos de oração pelos filhos na igreja. É também comum nós ouvirmos pessoas pedindo sobre oração acerca das pessoas mais idosas. Os jovens são o principal ponto de oração, né? Porque parece que o jovem é um ET, é alguém promíscuo, é alguém que não presta, só faz bobagem e tudo. E a gente deduz isso pelo jeito que os pedidos são feitos. Irmãos, vamos orar pelos jovens, eles precisam muito. Mas não são só os jovens, todo mundo precisa de oração, né? Todo mundo precisa de oração. Então, quando a Bíblia fala aqui que todo mundo vai ser alvo do derramamento do Espírito Santo, é porque todo mundo vai ser alvo do derramamento do Espírito Santo. Mas ao destacar os jovens, os filhos, os velhos, até aqueles que são empregados, até os servos e as servas, a Bíblia está dizendo que não só todos vão receber o derramamento do Espírito Santo, mas até aqueles que aos nossos olhos são improváveis. Então, se nessa noite, aqui nessa nossa sala de culto, há alguém que se sente triste, que se sente menosprezado, que se sente diminuído, que acha que não é valorizado, filho, filha, eu quero te dizer com muito carinho hoje, sobre você está prometido o derramamento do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Milagres, maravilhas vão acontecer porque está prometido. E Deus fez esta promessa para cada um de nós. A gente não está agora muito distante do Ano Novo, né? As pessoas elas gostam de fazer promessas no Ano Novo. Quando as pessoas se casam, né? Quando um casal se casa, os noivos prometem ali no altar, diante do pastor, na hora um pouquinho antes ali das alianças, eles prometem manter uma vida de romantismo, compromisso, fidelidade, amar na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, né? Quando são candidatos, os políticos fazem inúmeras promessas, né? Garantindo que, se empossados naquela função que eles desejam, eles vão trazer melhorias para a sociedade. Eu lembro de uma vez que, no Riachão, eu fiquei responsável por receber os políticos, imagina, né? Eu fiquei responsável por receber algumas pessoas que viriam ali visitar. E um determinado político que foi lá, ele fez menção ao asfalto do Riachão, que é uma história antiga, que é uma promessa aí que já foi feita há muitos anos atrás, mas que por algum motivo, alguma razão, nunca saiu. E quando ele subiu ali para dar uma palavra para os irmãos que estavam na Campal, ele fez menção ao asfalto, isso justificando e tal. E eu falei para ele, deputado, o senhor não precisa se justificar aqui, né? Esse não é o momento, é o momento de o senhor vir aqui e saudar a comunidade adventista e tal. E ele disse, não, porque eu prometi, e aí eu tenho que ficar, eu preciso dizer que eu estou trabalhando em prol disso, né? Enfim. Ao colar em grau na faculdade, cada formando, ele estende o braço, né? Estende a mão, estende o braço, abre a mão e promete, né? Faz um juramento de colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante aquele período do curso ali para o bem comum, né? Ao se alistar no serviço militar, por exemplo, os jovens prometem entregar, se preciso for, a vida em defesa da liberdade da nação. E só que tem um detalhe.
Entre uma promessa e o cumprimento dessa promessa, há um caminho que nem sempre é percorrido por inteiro por aquele que promete, Nós, seres humanos, nós gostamos muito, irmãos, muito, de ouvir promessas. Parece que dá um conforto no coração alguém prometer, né? Alguém ficar assim com a sua palavra empenhada para que a gente possa receber alguma coisa. Então, não faz muito tempo nós estávamos ali no Ano Novo, e muitas pessoas no Ano Novo, principalmente cristãos, têm o costume de fazer uma renovação de votos, de fazer promessas. Nesse ano eu vou aprender um novo instrumento musical. Essa não foi uma promessa que eu fiz, mas foi um objetivo que eu tracei para mim. Nesse ano, no final desse ano, eu vou estar tocando um instrumento musical. Eu ainda não comecei, mas ele está comprado, está aqui do lado, né? Mas nesse ano eu vou aprender um instrumento musical. Um objetivo que eu coloquei. Mas algumas pessoas fazem promessa. E qual que é a diferença entre você colocar um objetivo para si e fazer uma promessa? É que o objetivo ele é algo muito pessoal, mas a promessa você faz para alguém, né? Então, assim, não faz muito tempo que o Ano Novo aconteceu, né? Que a gente está vivendo aí 2022, mas nessa altura que quase já aí na época do Carnaval, muitas pessoas já esqueceram que prometeram ali no Ano Novo, né? E os votos que foram feitos no altar, eles não são levados tão a sério assim, né? Por muitos casais, e mais da metade logo se divorcia. Os órgãos de imprensa ficam de olho aí se as promessas de campanha dos políticos estão sendo cumpridos, né? E quando alguma coisa não acontece rápido, eles que têm um controle da imagem, da notícia, eles começam a veicular, independente de quem seja, o político em questão, mas eles começam a mostrar que aquele ali talvez não seja muito diferente dos que já passaram, né? A média de realização, enfim, é pouca a média de realização e de cumprimento das promessas que são feitas por pessoas, independente do que elas fazem ou sejam, né? O ser humano, ele também não é muito digno de confiança. A Bíblia mesmo já diz que o coração do homem é enganoso. E o meu coração, o seu coração, o nosso coração, o coração do ser humano é um coração enganoso, né? Nós gostamos de ouvir promessas, nós gostamos que pessoas façam promessas para a gente, mas muitas vezes a gente não gosta de cumprir as promessas que a gente mesmo faz, ok? Há pessoas por aí que agem de má fé, prometendo algo para criar uma expectativa positiva e tal, mas elas já de cara não têm intenção no coração de realizar aquilo que é prometido. E aí vira um grande teatro, né? E a partir disso, a partir de experiências assim, a gente tende naturalmente a não acreditar mais naquilo que as pessoas estão falando, naquilo que as pessoas estão prometendo. A gente ouve por educação. Às vezes a gente não pode sair do ambiente que nós estamos, mas a gente ouve por educação para que a gente não seja indelicado. Mas a gente, com as crises, com as tristezas que a vida já nos colocou, com as decepções, a gente passa cada dia a acreditar menos nas pessoas. E, por conseguinte, nós temos a tendência de achar que Deus também age como nós, seres humanos. Mas é diferente. Deus também faz promessas. E qual que é a diferença de Deus para o ser humano? É que ele cumpre todas elas. Amém? Todas as promessas de Deus, elas se cumprem. Todas elas se cumprem. E as que ainda não se cumpriram, vão se cumprir num curto espaço de tempo. Ellen White, em 1915, alguns meses antes dela falecer, uma das últimas coisas que ela escreveu e que estão registradas nos livros que ela deixou escrito para nós, ela disse que não falta muito tempo, isso ela disse em 1915, não falta muito mais e logo todas as coisas farão parte de uma bela história. Em 1915, ela estava dizendo que todas as profecias e promessas que Deus fez, logo, logo seriam parte de uma bela história.
isso em 1915. Gente, falta pouco, muito pouco, para que nós possamos olhar para o céu e vejamos Jesus Cristo voltando para buscar cada um de nós, para buscar a nossa família. Amém? Muito bem. Você pode perguntar para qualquer pessoa que está há algum tempo com a vida entregue nas mãos de Deus, algum cristão, e essa pessoa vai ter condições de dizer para você acerca da experiência dela com as promessas de Deus que se cumpriram na vida dela. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia Sagrada são 7.487 promessas de Deus feitas ao homem. Olha só quantas promessas. 7.487 promessas que Deus fez para o homem. E essas promessas incluem e dizem respeito e abraçam praticamente todas as áreas da vida do ser humano. Essas 7.487 promessas na Bíblia incluem promessas de provisão, de livramento, de cura, de restauração, são promessas de perdão, promessa de consolo, promessa de companhia, promessa de salvação e muitas outras bênçãos. Todas as promessas de Deus são bênçãos para o ser humano. E ao pleitear com Deus o cumprimento dessas promessas, dentro das condições em que elas foram feitas, você pode ter certeza, querido amigo, querido irmão, que Deus vai atender todas as suas necessidades. E as promessas que Ele fez para você, o Senhor Deus cumprirá todas elas. Milhões de cristãos, milhões, espalhados por toda a face do planeta, têm comprovado isso. E se nós abríssemos aqui a oportunidade para cada um falar, você falaria de pelo menos algumas 5 ou 6 experiências aí relacionadas ao cumprimento das promessas de Deus na sua vida. E dentre todas as promessas que Deus fez e que estão registradas na Bíblia, há 3 promessas que são muito importantes, não é para você e para mim, é para Deus, ok? Então, dessas 7.487 promessas que estão na Bíblia, há 3 promessas que são muito importantes para Deus e que deveriam ser valiosas para nós também. São promessas em que Deus está pessoalmente empenhado em cumprir e Ele se agrada muito na realização dessas promessas e espera que nós possamos suplicar o cumprimento dessas promessas na nossa vida. Sabe que no sábado, nas horas do sábado, Deus tem bênçãos espirituais reservadas para cada um de nós, correto? Então, o sábado é um dia feliz, não é porque a gente não trabalha, que é o dia que a gente mais trabalha. O sábado é um dia feliz porque Deus prepara algo especial para cada um de nós. E nós podemos entender que daquelas coisas que Deus separa para que nós possamos experimentar, essas promessas, essas 3 promessas que eu vou mencionar aqui agora, estão dentro do escopo desses preparativos e dessas bênçãos que Deus deseja nos conceder, mas Ele quer também que a gente almeje isso, que a gente suplique receber isso, ok? Elas incluem muitas outras promessas. São 3 que, recebendo as 3, você vai receber muito mais coisa. Então, nós podemos, com certeza, aguardar com expectativa o cumprimento dessas promessas. E no texto que nós lemos agora, no início, Joel, aqui, capítulo 2, dos versos 28 ao verso 32, nós lemos o profeta falar exatamente dessas 3 coisas importantes que Deus está empenhado pessoalmente em fazer cumprir na nossa vida. Ok? Essas 3 promessas poderosas, especiais, que nós queremos destacar hoje aqui com vocês, estão relacionadas nessa sessão bíblica que nós lemos, Joel, capítulo 2, dos versos 28 até o verso 32.
A primeira dessas promessas, nós vamos mencionar aqui rapidamente, e depois você pode, com mais calma, com mais tranquilidade, ler de novo o texto, fazer perguntas ao texto bíblico, para que você viva, integre-se e o texto salte aos seus olhos e você tome posse e receba isso, tá certo? A primeira dessas promessas, dessas três promessas importantes, é o derramamento do Espírito Santo, amigos. A primeira dessas três promessas é o derramamento do Espírito Santo. Joel diz assim, e acontecerá, é uma promessa, vai acontecer, que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E aí diz, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas o Espírito de Deus vai ser derramado. Joel fala assim, ó, depois disso, né? Depois disso, e acontecerá que depois disso. Mas o que é o depois disso? Depois do quê? Depois das dificuldades e tribulações descritas no início do livro de Joel. Deus tem uma obra, gente, de restauração para fazer na vida de toda pessoa que clama a Ele no meio das provas, no meio das angústias. E apesar de muitas vezes a nossa maior motivação para pedir alguma coisa em relação a socorro a Deus, seja a necessidade de bênçãos físicas, muitas vezes, como saúde, recurso financeiro, Deus está disposto a nos presentear com uma bênção espiritual, que é algo muito maior, de muito mais valor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. E que coisa é essa que Deus quer dar para nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, Deus vai conceder para cada um de nós o batismo do Espírito Santo e Ele deseja, sinceramente, ansioso, que você sinta a necessidade de buscar o Espírito, busque, clame e algo especial, maravilhoso vai acontecer na sua vida. Amém? Você recebe essa bênção aí, você deseja isso para você? Amém? Eu quero isso para mim. Eu quero essa experiência na minha casa, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Eu desejo isso que aconteça na vida das famílias, dos membros da nossa igreja. Eu desejo que esse derramamento do Espírito, através de nós, desperte outras famílias, nossos vizinhos, e a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, ele seja salvo para a eternidade. Ok? O Espírito Santo é Deus, uma das três pessoas da Divina Trindade. E junto com Deus Pai e com Jesus Cristo, o Espírito Santo atua para a nossa salvação eterna e para nos reintegrar aos propósitos de amor que Deus tem para nós. Olha que bênção maravilhosa. O Pai governa todo o universo. Deus, o Filho, tornou-se humano e veio aqui morrer por nós, pagou o preço do pecado e nos conquistou através do seu amor, mas também tem o direito, temos o direito, através da morte dele, à vida eterna. E agora, o Senhor concede o Espírito Santo para todos aqueles que creem nele, e o Espírito está entre nós, o Espírito age nessa terra, e a maior prova de que o Espírito age nessa terra é a minha vida transformada e a sua vida transformada todos os dias. Todos os dias. Que coisa maravilhosa. Se aceitarmos, gente, sermos cuidados por ele. O Espírito Santo também é um cirurgião que abre o nosso coração, e ele entra no nosso coração, e ele cura a nossa alma, ele transforma o nosso coração de pedra num coração de carne. E ele produz em nós um sentimento de nojo em relação ao pecado e um desejo em busca do perdão e da purificação. E assim somos justificados da nossa vida, das nossas práticas, daquilo que nos circunda, e definitivamente, então, somos libertos pelo poder do céu. A santificação é o processo no qual estou me referindo aqui. O Espírito Santo opera a conversão em nós, mas ele também empodera a igreja para dizer ao mundo que Deus é amor e que o Senhor está disposto a salvar a todos. Esse é um dos dons mais importantes, diz Ellen White. E se tem algo que Deus deseja nos dar, e ela diz, se tem algo que Deus deseja nos dar, e se tem algo que nós deveríamos pedir, é pelo Espírito Santo. Então, gente, se nós pedimos o Espírito Santo,
todas as outras bênçãos espirituais serão concedidas a cada um de nós. Essa é a primeira promessa do texto de Joel. A segunda promessa. A Bíblia diz aqui em Joel, nos versos 30 e 31, que serão mostrados prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor é uma alusão ao dia do juízo, ok? Então, antes que isso aconteça, esses sinais aqui aconteceriam do sol se transformar em trevas, a lua em sangue, fogo, coluna de fumaça, terremoto e tudo mais. Então, a Bíblia está dizendo que uma das promessas que Deus fez é que ele, antes da volta de Jesus, nos daria sinais de que a volta dele seria iminente. Não é que a volta de Jesus aconteceria. Os sinais da volta de Jesus não são para confirmar que ele vai voltar. Os sinais da volta de Jesus são sinais que mostram a iminência da volta de Jesus. É para que nós estejamos apercebidos daquilo que está acontecendo no mundo, para que nós possamos estar preparados. E, gente, tudo isso aqui que está escrito no verso 30 e 31 já aconteceu. E aí? Seu coração se enche de esperança, de alegria, ou você fica desesperado numa hora dessa? O que está escrito aqui já aconteceu. E relembrando que disse há poucos minutos, Ellen White, em 1915, disse: logo, logo, tudo isso não passará de uma bela história. De uma bela história. A segunda vinda de Cristo é precedida por sinais. E esses sinais estão acontecendo. Esses sinais estão ocorrendo. E eles ocorrem para te mostrar que não tardará, Jesus logo chegará. A gente costuma dizer que Jesus logo voltará. E eu gosto de mudar um pouco essa frase. Eu costumo dizer, e tenho dito por onde tenho passado, Jesus não logo voltará, Jesus logo chegará. Porque voltando, ele está faz muito tempo, principalmente desde 22 de outubro de 1844, quando começa, de fato, o início do tempo do fim. Ok? Então, sinais da volta de Jesus é a segunda promessa que Deus nos deixou. E, por fim, a terceira promessa. E esta é uma grande promessa. Essa é uma maravilhosa promessa. E está aí no verso 32. E eu quero ler o verso 32 de novo. Diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê, gente? Será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor o quê? Prometeu. Ok? E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Esse verso 32, ele faz uma alusão a dois grupos de pessoas que estarão, dois grupos de pessoas que existirá no momento da volta de Jesus. Esse texto fala sobre aqueles que descansaram em Cristo e também fala daqueles que não terão a experiência da morte. Ok? Não importa se você tiver a experiência da morte ou se você não tiver a experiência da morte. A promessa do Senhor de salvar a todo o que nele crê é para todos que entregarem a sua vida a ele. E o texto diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem pode se salvar? Ninguém aqui pode se salvar, mas Deus pode nos salvar. Através da sua santidade, através da sua justiça, fazendo com que a gente esteja mais consciente da nossa indignidade, do nosso pecado, sabendo que Deus não aceita nada menos do que a perfeição do caráter como requisito para a vida eterna. Ele providenciou uma forma de nós não pagarmos esse preço,
E ao enviar Jesus Cristo, Deus reivindica e paga e cumpre a sua própria lei. E ainda mais, a exigência que o pecado trouxe ao mundo, que era a morte de um ser perfeito. A salvação pode até parecer para nós muito difícil, pode até parecer, mas ela não é impossível. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Eu desejo isso para mim. Então, essas são as boas novas que Deus deseja que você guarde no seu coração hoje, para que você tenha uma noite tranquila e em paz. Querido amigo, querido irmão, 4.000 ou 7.000? O que você acha? 7.487 promessas foram feitas na palavra de Deus. 7.487 promessas foram feitas na palavra de Deus. De todas essas, Joel, capítulo 8, do verso 28 até o 32, retratam para nós 3 de suma importância que Deus está empenhado pessoalmente para que nós possamos receber, para que a gente possa ver, para que a gente possa se apoderar. O apelo que eu quero fazer para você nessa noite: você tem orado para ter a plenitude de Deus? Você tem clamado a Deus para que o Espírito Santo capacite você com os dons espirituais que você tem, com os dons espirituais que eu tenho? Temos orado para que o Espírito nos capacite para anunciar com poder, com alegria, com energia, com disposição, o amor de Deus a um mundo tão carente desse amor? Nós estamos hoje, irmãos, atentos à vinda de Jesus. Estamos apercebidos de que todos os sinais que a Bíblia nos mostra acerca da volta de Jesus já aconteceram. Você, sua família, sua casa, tem esperado e se preparado para a chegada do Senhor? Você hoje tem certeza da sua salvação? É muito provável que alguns aqui hoje não tenham certeza da sua salvação. Eu não quero fazer uma crítica a você, mas talvez você devesse orar mais a Deus, buscar mais a Deus, devesse passar mais tempo com o Senhor, até que o Senhor produzisse paz na sua vida, no seu coração, ao ponto que você tivesse a plena certeza da sua salvação. Às vezes, pessoas que não têm a certeza da sua salvação são pessoas que não conseguem entender a graça de Deus, onde você simplesmente precisa entregar sua vida e o resto o Senhor faz. Essas pessoas acham que precisam fazer muito, obras e mais obras, mas as obras são a consequência de uma vida envolta na graça de Deus. Você hoje, outra pergunta para você pensar: você hoje é um mero religioso ou você de fato é um discípulo de Cristo que frequenta a igreja, está envolvido na salvação de uma outra pessoa? Você reconhece que só Jesus Cristo pode salvar você? E por último, eu quero fazer uma última pergunta. Você hoje já invocou o nome do Senhor para que você seja salvo? Meus amados irmãos, as promessas feitas por Deus, todas elas, se ainda a maioria delas já se cumpriu, pouquíssimas ainda não se cumpriram, mas se cumprirão. Você hoje já invocou o nome do Senhor para que você seja salvo? Deus tem grandes promessas para cumprir na sua vida. E se você se preparar, você vai viver as maravilhas que Deus tem a cada dia reservado para você. Amém? Se você deseja hoje ter uma ideia diferente, uma experiência diferente, uma visão diferente, eu quero convidar você para fechar os seus olhinhos agora para a gente orar. Para a gente poder clamar a Deus, para termos paz na vida. Mas acima disso,
uma paz que provém da certeza do perdão dos nossos pecados e da salvação em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhinhos, vamos orar a Deus. Pai do céu, obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado pela palavra que alimentou o nosso coração, nutriu a nossa alma e que nos encheu de esperança nessa noite. Obrigado porque na palavra do Senhor há muitas promessas e elas foram feitas para a nossa alegria, para o nosso bem, para que pudéssemos ser de fato completos, e nós te louvamos por isso. Deus do céu, que as tuas promessas se cumpram em nossa vida, mais do que nunca hoje. Eu desejo isso para mim. Eu desejo isso e suplico, intercedo para que essa seja a experiência de cada um dos meus irmãos aqui do Cidade Jardim. Juntos estamos nesse 5º dia de oração e de busca pelo batismo do Espírito. E que ao descansarmos nesta noite, possamos fazê-lo na certeza de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Obrigado. Obrigado porque estamos juntos aqui, clamando, perseverando em oração. Estamos unânimes, orando pelas mesmas coisas, mas hoje também oramos pelo perdão dos nossos pecados, que sejamos lavados no sangue de Jesus, e ao sermos lavados no sangue precioso do nosso Salvador, possamos ter uma experiência de renovação, de leveza espiritual, mas de certeza que o sacrifício de Jesus na cruz é eficaz hoje para que eu e a minha casa sejamos salvos. Basta apenas invocarmos o nome do Senhor, pois na tua palavra está escrito: aquele que o invocar será salvo. E que haja em nós o sentimento de sempre olharmos para o céu e invocarmos o nome do Senhor. O nome mais doce, o nome mais poderoso, o nome mais sublime, o nome mais lindo da face desse planeta, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o meu Salvador, o Salvador de cada um dos meus amigos e irmãos que estão aqui neste culto virtual. Deus do céu, conceda-nos paz e que estejamos preparados a cada instante para vivermos as tuas promessas, o cumprimento delas em nossa vida. São preces que fazemos, já agradecemos, porque pela fé sabemos que serão realidade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, obrigado. Deus abençoe cada um. Obrigado pela oportunidade. Saudade de vocês. Então, logo seja possível, a gente vai estar junto presencialmente, tá bom? Amanhã a gente se encontra de novo, se Deus quiser. Amém. Isso aí. Igual o pastor já deu spoiler aí, né? Amanhã ele vai estar conosco novamente. Amém por isso, né? Amém. A mensagem de hoje, pastor, muito obrigado. Foi uma mensagem muito poderosa, né, aos nossos corações. E que amanhã traga mais bênção para nós novamente. Amém. Agora vamos fazer pose para tirar a foto.